Olá, olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Aline, esse é o canal Psique Mística. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos ter uma tiragem com o tema O que o universo gostaria de me dizer agora? Antes de começar, eu gostaria que vocês, por favor, compartilhassem, comentassem aqui qual que foi a opção que vocês escolheram e curtem, compartilhem, para que esse canal cada vez mais possa crescer e chegar a mais pessoas, para que eu possa fazer um trabalho especial para vocês, para poder ajudá-los em cada questão de vocês do dia a dia. Vamos lá! Hoje nós temos duas opções. Nós teremos a jaspe amarela e o quartzo verde. Pausem o vídeo, respirem fundo, escolham a opção que mais chamar a atenção. Em caso vocês acharem que faz sentido para vocês, podem escutar as duas opções também. Vamos lá, pessoal. Opção de número 1, a jaspe amarela. Universo, o que você gostaria de falar para as pessoas que escolheram a opção de número 1, jaspe amarela? Universo, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que escolheram a opção de número 1, jaspe? Opa! Imperatriz! Arcano maior traz uma energia de criatividade, prosperidade. Para mim, é uma das 3 melhores cartas do tarô. Né? Aqui a Imperatriz, nesse baralho, ela é representada com uma árvore sólida e representa principalmente a abundância. Então, se vocês de repente estão passando por um período de pouca estabilidade, pode ser no trabalho, na família, um momento de estagnação, por exemplo, vocês têm algum projeto, mas vocês não têm ideia, novas ideias para que esse projeto siga em frente. Isso significa que se iniciará um período de extrema abundância. Pode vir também uma fertilidade, não necessariamente fertilidade envolvendo o nascimento de criança, mas de novas ideias, tá? Pode existir notícia futura de gravidez na família, mas aqui, sobretudo, é o nascimento de um momento muito abundante e criativo na vida de vocês. Já começamos bem. Vamos lá, universo. O que mais vocês gostariam de dizer para os consulentes que escolheram a opção? Olha, um mundo. Nossa, só arcano maior, hein? Então, a vida bem presente aí nesse momento. Opa! As cartas estão falando. Mais um arcano maior. A suma sacerdotisa. O que mais, universo, vocês gostariam de falar para esses consulentes que escolheram a opção de número 1? O que vocês gostariam de falar para quem escolheu a opção de jaspe amarela? 3 de paus. Quatro de paus. E 2 de copas. Nesse baralho, que é o baralho do desconhecido selvagem. Perdão, eu vi 2 de copas, mas é pai de taças, tá? É rei de copas nesse caso aqui. E o fundo do deck. Filha de taças. E aqui também saiu mais uma carta como conselho para você, 5 de paus. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tá cheio de recado, né?
Não só amoroso, financeiro, como um todo, tá? Aqui vocês vão iniciar um novo ciclo, como eu já havia dito, né? Um ciclo na vida de vocês, baseado em muita criatividade, muita abundância, mas, sobretudo, como conselho aqui, é que vocês observem a situação, né? Como se vocês se recolhessem, observassem de fora, sem tanto envolver excesso de pensamentos, excesso de sentimentos, e observe a situação e mantenha segredo, a boca fechada. Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente, quando sente que vai vivenciar, que um ciclo se encerra, se inicia um outro, a tendência é que a gente fique muito, muito, muito feliz e queira dividir essa felicidade. Mas nesse momento, pede-se que vocês mantenham a descrição, né? Evitem de comentar sobre os planos e as vitórias de vocês. E essas cartas aqui, vindo acompanhadas do 3 de paus, que é uma carta que representa... Se eu fosse definir em poucas palavras, seria uma visão de futuro. Tá? Então, aqui, vocês podem até ver na representação dessa carta como se fosse uma janela para um futuro brilhante. Então, nada mais é do que vocês mesmos, intuitivamente, já vislumbram esse início num futuro bem próximo, porque o naipe de paus, ele costuma ser um naipe de ação bem rápido, uma visão de futuro para o início de uma nova, praticamente uma nova era na vida de vocês, baseada principalmente em algo muito, eu diria, além de próspero, muito firme, porque veio através da espiritualidade. E aqui veio o 4 de paus. O 4 de paus, ele é um início, né? Eu digo um início de algo firme, ele é estrutura, né? Ele representa, no tarô tradicional, ele representa praticamente uma imagem de 4 paus fincados, mostrando estrutura em um casamento, por exemplo, em uma festa, em uma comemoração. Então, assim, tá excelente essa leitura. Traz o vislumbre de um futuro muito, muito abundante. E repleto de amor, de transbordar. Então, tudo que vocês almejarem na vida de vocês, no futuro próximo, o universo traz que vai transbordar a alma de vocês. Aqui também pode significar que num futuro próximo venha uma nova pessoa para o seu caminho, para ofertar amor. Uma pessoa pode ser um pouco mais velha, se não for mais velha em idade, uma pessoa mais madura de sentimento, e também vem ofertar de forma madura um amor, um relacionamento. Aqui, filha de taças também representa... É um pajem, né? Um pajem de copas. Pajem sempre traz notícias, né? Então, como veio no fundo do deck, eu entendo como um conselho para que vocês fiquem atentos a notícias que possam vir nos próximos dias, que vão transbordar a alma de vocês. Pode ser alguém também, uma outra figura que venha ofertar amor, um pouco mais jovem do que esse pai de taças? Sim, também pode ser. Mas aqui eu sinto que tá muito relacionado a notícias que vão trazer principalmente o início de que esse caminho vai se desenrolar para solução de problemas, para diminuição de preocupações que vocês estavam aí nos últimos tempos tendo. E principalmente
notícias sobre algum conflito que vocês possam vir a ter tido no passado e que causou muito transtorno, muito desgaste para vocês. Então fiquem atentos, porque é um respiro. É até assim, é uma energia que eu tô sentindo, um tanto quanto travada. É até difícil de colocar as ideias e organizar e falá-las aqui, mas ao mesmo tempo que eu sinto essa trava energética, o alívio que acompanha a situação acaba que transborda o coração de emoção, sabe? Aqui a gente tá falando de pessoas que vieram de uma situação muito complicada. Dezenas de situações aqui. Traição no amor, na família. Não só traição física, tá? Mas eu sinto que tem muitas pessoas aqui que passaram por traição de confiança. Vocês receberam uma notícia de uma pessoa da família de vocês que acabou decepcionando vocês imensamente. Então, assim, vem vitória, vem término de desgaste, vem esperança, vem abundância, mas, por favor, aprendam com o desgaste e a decepção passada. Não cometam mais o mesmo erro. Mantenham a boca fechada. Observem o entorno. Aprendam para que vocês consigam dar passos com mais firmeza. Para que um novo ciclo na vida de vocês, diferente de tudo isso aqui, se inicie. Vamos lá para um conselho com o oráculo do poder da deusa. Universo, dê a energia de uma deusa como conselho para essas ou estes consulentes que escolheram a Jade. Jade, gente. Depois, pesquisem sobre as propriedades da pedra jade, tá? É uma pedra curativa. Nem sei se eu tenho uma aqui. Mas, de repente, para vocês seria muito importante ter uma jade próxima ao corpo. Eu sei pouco sobre a propriedade de alguns cristais. Ainda estou a gente sempre estuda constantemente, né? A gente sempre aprende constantemente. Mas a jade, eu sei que é uma propriedade, assim, muito forte relacionada à saúde, tá? Mas a escolha de vocês foi a jaspe amarela. Universo, dê uma deusa como conselho. Aine, adaptabilidade. Essa deusa aqui, ela representa muito poder de superação, eu diria. Como conselho, vocês devem observar muito o passado para aprender com o futuro. E com o presente, sobretudo, né? Então, essa deusa, além de tudo, essa deusa aqui fala que você tem tudo em mãos para poder conseguir o que você deseja. Basta você se perguntar: o que eu preciso fazer? O que eu preciso me tornar? Quem eu preciso me tornar? E, com certeza, se adaptar para que você consiga obter o sucesso. Essa deusa, ela é uma deusa celta e ela é uma deusa metamorfa. Depois pesquisem sobre a história, né, na mitologia celta, sobre essa deusa. Eu recomendo até usar ela como arquétipo. Foto, tirem uma foto da tela, enfim, e usem como
tela de proteção no celular, isso ajuda bastante também. Vamos tirar mais um conselho com o oráculo Acredite na Sua Magia. Eu gosto muito desse oráculo porque ele traz mensagens de empoderamento, principalmente mensagens de amor próprio. Eu acho incrível. Ele é um oráculo bem simples, né? Mas é de uma qualidade de imagem, qualidade de recado muito bom. Vamos lá, universo. Um recado para os consulentes que escolheram a opção de número 1. Gotas de chuva, dê uma chance a elas. Gotas de chuva, dê uma chance a elas. Se alguém tem motivos para manter a guarda levantada, esse alguém é você. Pessoas a maltrataram e, como pessoa racional, você se cansou disso. Correu para dentro de casa e trancou a porta. Mas você não vai ficar fora da chuva para sempre. Mesmo que essa ideia possa parecer terrível, você tem que sair de casa de novo. Em quem quer que você esteja pensando, confie neles para caminhar com você pela tempestade. Gente, só confirmou aqui esse recado, conselho que o universo deu para vocês, né? Vocês passaram por muita coisa, deixaram vocês reativos em muitas situações, mas não é errado vocês observarem o ambiente, em quem vocês devem confiar, tá? Mas também não se feche para todo mundo. E é isso, pessoal. Por favor, não se esqueçam de se inscrever, de comentar, compartilhar o que vocês acharam, qual a opção que vocês escolheram. Eu agradeço a todos e desejo uma ótima semana. Namastê. Agora, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, quartzo verde. Universo, qual o recado que vocês gostariam de dar hoje para os consulentes que escolheram a opção de número 2? Quartzo verde. Vamos lá, universo. Qual o recado? Opa! Eu gosto assim, já pulou 2 arcanos maiores logo de uma vez. A força e a morte. Eita, recados bem fortes aí, hein? Aqui, eu já vejo que o recado que o universo gostaria de passar para vocês está relacionado muito aos sentimentos que vocês têm mantido sob controle, um controle aparente, né? Porque com a carta da morte aqui, mostra a clara necessidade de transformação. Então, o que vocês estão segurando aí? O que vocês estão tentando prender como sentimento de vocês, que precisa se transformar? Mais um recado aqui, por favor, universo. Qual o recado que vocês gostariam de dar como espiritualidade? Mais um arcano maior. O mago. Nossa, vocês têm tudo em mãos para poder transformar. Uou! Tá. Pagem de paus. 4 de espadas. 7 de paus. No fundo do deck. Que lindo. Eu amo essa carta, gente. Isso aqui é um 6 de paus. Tá. Claramente aqui, vou até deixar de forma mais fácil aqui. Mas vocês vão entender que essa carta aqui foi o fundo do deck. Claramente aqui, o recado para vocês está relacionado a um conflito. Por que um conflito?
Porque vocês aqui com o 4 de espadas, claramente têm a necessidade de transformar um sentimento, uma situação que passou, porém fica muito no pensamento de vocês. Foi uma situação que incomodou bastante por imaturidade. Não sei se de vocês ou de quem estava envolvido nessa situação. E que vocês, nesse momento até, vocês já estão em um processo de recolhimento, né? Que o 4 de espadas, a gente costuma comentar que é o descanso do guerreiro, né? E aqui, com o 7 de paus e o 6 de paus, eu vejo que é como se esse desgaste que vocês tiveram, é que vocês tiveram que defender a posição de vocês. Em alguma situação, vocês tiveram que defender firmemente. De repente, aqui a gente tá falando de alguma decisão que vocês tomaram e a família foi contra. Vocês tomaram um caminho inesperado que foi contra a opinião de outras pessoas. Então, vocês têm tudo em mãos para poder mudar essa situação. Só depende de vocês. Aqui a gente tá falando de vocês, não importa as outras pessoas, tá? O que passou, passou, cada um vai carregar o seu fardo e vai curar no seu tempo. Só que vocês estão retendo demais, vocês, assim, eu sinto aqui que vocês estão prendendo esses sentimentos porque vocês não querem admitir que vocês ainda estão precisando curar essa situação de indignação, de sentimento de traição. É uma mistura geral aqui de revolta com traição, com sentimento de revolta, sabe? Eu sinto que vocês estão no início dessa cura, só que vocês só vão curar isso de fato se vocês se abrirem para transformar esses sentimentos. Eu sei que é muito complicado o sentimento de que vocês se sentiram lesados e que desgastou demais porque vocês tiveram que manter firmemente uma decisão que muitas vezes nem permitiu com que vocês se sentissem vitoriosos, né? Que é o 6 de paus aqui, é uma carta de vitória. Só que eu sinto muito desgaste aqui nessa mensagem. Então, assim, o universo pede pra vocês, calma. Vocês vão entrar em um momento necessário para descansar de toda essa situação que vocês tiveram, mas primeiro vocês precisam se abrir e admitir que vocês estão sim com esses sentimentos. Não é errado, nós somos humanos, não tem problema carregar sentimentos não tão bons, mas que vocês têm consciência de que devem transformá-los. Não se julguem, não coloquem, não adicionem mais peso a uma situação que já não é fácil, tá? Vamos lá, universo, com um recado. Essa opção aqui foi extremamente rápida. É isso. Nada mais do que vocês terem que observar e deixar com que os sentimentos eles venham à tona para que vocês comecem a cura, tá? Universo, me dá uma carta do oráculo do poder da deusa que possa ajudar aos consulentes da opção de número 2 a trabalhar esse sentimento na vida deles. Vamos lá, universo, eu quero uma carta de recado
para os consulentes de número 2. Gula. Pessoal, eu vou ler. Vou fazer questão de ler o recado que consta aqui no livro guia do oráculo. Eu costumo fazer um breve resumo, mas eu achei incrível porque, nossa, pra vocês verem como o universo né? Gula é uma deusa que fala sobre cura. E olha o recado que essa deusa traz para vocês. Gula, deusa londrina da medicina e da cura, veio guiá-lo como um ser para bênçãos e para seu bem-estar. Você é convidado a abordar as áreas da sua vida que precisam de cura. Talvez você tenha se movido tão rapidamente pela sua vida que se esqueceu do autocuidado. Talvez as histórias que você contou a si mesmo sobre quem você é precisem de cura. Nem sempre percebemos que estamos nos machucando ou machucando os outros. Anime-se, pois Gula vem ao seu mundo como uma aliada, dizendo que agora é o momento mais auspicioso para se concentrar na cura de todos os aspectos da sua vida. Somente coisas boas virão de suas ações aqui. Na verdade, agora também é o momento perfeito. E aqui é o ponto que mais me surpreendeu. É o momento perfeito. Você pode ter certeza de que também pode curar desavenças com outros. Seja sincero e invoque Gula para que este precioso compromisso... invoque Gula para este precioso compromisso. Então, assim, aqui claramente pede que vocês curem. Curem desavenças, curem sentimentos de prisão. Isso só tá fazendo mal pra vocês. Depois pesquisem também sobre a mitologia dessa deusa, tá? Na primeira opção, eu falei sobre Jade. Era jaspe amarela, eu ia falar Jade amarela. Procurem as propriedades da pedra Jade. Elas ajudam bastante com cura. Universo, um recado do oráculo. Acredite na sua própria magia. Esse oráculo, ele traz muitos recados de empoderamento, de amor próprio. Eu acho incrível. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos lá, universo, um recado. Raiva. Defenda-se. Gente, eu embaralho. Vocês veem, eu tô embaralhando na frente de vocês. Raiva, defenda-se. Não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. 7 de paus. Por isso, elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza que a sua reputação ficará intacta. O silêncio... Cadê a... Foi na opção de número 1. Saiu a sacerdotisa. Também, eu creio que a opção de número 1 seja um ótimo complemento para vocês, tá? O silêncio pode ser efetivo, mas não é o caso agora. Fale alto e deixe-as provar um pouco da sua raiva. Então, assim, vocês devem controlar, sim, a situação. Lembra que eu falei aqui que vocês estão prendendo sentimentos que vocês não devem prender? Vocês, sim, devem mostrar esses sentimentos para que vocês consigam ter abertura para curar. O recado aqui foi extremamente claro, né? Foi profundo,
claro, solte essa fera aí, solte esses sentimentos para que você possa curar. Porque esse sentimento de inconformidade só faz mal a vocês mesmos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar, colocar aqui nos comentários qual foi a opção de vocês, deixem a opinião. Isso é muito, muito importante para o engajamento do canal, para que o meu trabalho possa chegar e ajudar mais pessoas. Eu agradeço muito e desejo que o universo abençoe a semana de vocês. Namastê.